Olá, pessoal! Nosso tema será a economia brasileira, desde 1822, com a independência do Brasil, até 1964, com a implantação do regime militar. Bem, a independência do Brasil em 1822. Neste contexto, a economia do novo país era baseada na exportação de matérias-primas. A produção rural advinda das fazendas garantia o consumo de subsistência, sem oferecer um diferencial competitivo com as grandes nações do século XIX. A agricultura para exportação, utilizando mão de obra escrava em grandes latifúndios, ditava o ritmo da produção brasileira, que se baseava no açúcar. Já a produção do algodão no Norte e Nordeste se apresentava tímida nos gráficos de desempenho econômico, juntamente com a extração de drogas do sertão e borracha. Bem, o grande problema econômico brasileiro foi a entrada tardia no processo de industrialização, o que fez o país depender de produtos manufaturados e industrializados externos. Mesmo tendo excesso de matérias-primas, a agricultura acabou dando um tom da atividade econômica imperial, sendo que a cada 10 trabalhadores, 8 eram ligados diretamente ao meio rural e à base agrícola. O início do Império foi marcado por crises políticas e pela abdicação de Dom Pedro I, que afetou diretamente as trocas mercantis, pois causou indefinição na política econômica e insegurança nos mercados internos e externos. O período regencial, 1831-1840, foi marcado por revoltas que impactaram na carga tributária, pois os gastos com segurança elevam impostos, geram carestia, afetando o mercado interno. No segundo reinado, o café propiciou o crescimento da economia imperial, pois, porém, enfrentou problemas como a pecuária ou a precária infraestrutura de transportes que interferiam na logística de longa distância. Para otimizar o fluxo de exportação, o governo brasileiro fechou acordos com a Inglaterra, que investiu na melhoria de portos, na implantação de ferrovias e de sistemas de bondes em áreas urbanas das principais cidades, sobretudo do Rio de Janeiro. Era uma modernização que se dava de fora para dentro, provocando dívida externa. No início do segundo reinado, foi decretada em 1844 a tarifa Alves Branco, que buscou o incremento da economia nacional, taxando os produtos estrangeiros, o que gerou o surto industrial brasileiro. Em represália, a Inglaterra decretou em 1845 o Bill Arbit, pressionando o Brasil para o fim do tráfico negreiro. Dois impactos desses documentos afetaram a economia. O dinheiro gasto com a compra dos escravos foi aplicado na economia cafeeira e em outras atividades econômicas. E a chegada dos imigrantes para substituir em algumas regiões a mão de obra escrava. Como os imigrantes eram assalariados e não escravos, que trabalhavam gratuitamente, a sua chegada e circulação de seus salários gera dividendos para o mercado interno, que cresce. A chegada dos imigrantes criou novas formas de lidar com o trabalho, a parceria e o colonado. Muitos fazendeiros utilizavam recursos do café para investir na industrialização, nos anos finais do Império, o que mudou o cenário econômico. A economia cafeeira auxiliou no período imperial, sobretudo no segundo reinado, na melhoria das estruturas internas. 3 pontos são de destaque neste momento: o desenvolvimento dos transportes com estradas de ferro, portos, o desenvolvimento de comunicações, telégrafo e telefone, e o desenvolvimento de atividades urbanas paralelas, como comércio, bancos e indústrias. Bem, a economia na República dos Coronéis. Na República Velha, 1889-1930, as oligarquias cafeeiras assumiram o poder político. Neste período, ocorre a crise do café, devido à superprodução, não apenas internas, mas a uma superprodução mundial. Em 1906, procurando saída para a crise, os cafeicultores se reuniram na cidade de Taubaté, onde se combinou um plano de intervenção estatal na cafeicultura, o que ficou conhecido como Convênio de Taubaté. Conforme o convênio, os governadores dos 3 principais estados produtores de café, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, concordaram em comprar toda a produção cafeeira, vendendo para o mercado internacional, conforme surgisse a demanda.
A partir do governo de Afonso Pena até pelo menos o governo de Arthur Bernardes, o governo federal também bancou a política proposta pelo Convênio de Taubaté. Para manter uma política de valorização do café, o governo obrigava a estar contraindo mais e mais empréstimos do interior, além de incentivar a superprodução. A exploração da borracha. Fornecedor de matérias-primas, o Brasil agora encontrava na borracha um produto de alta aceitação no mercado internacional. Explorado na região amazônica, teve seu auge em 1910, quando representou 40% do valor das exportações brasileiras. Porém, o primitivismo da exploração fez a borracha brasileira perder mercado para a borracha produzida na Ásia com capital inglês. A indústria, como foi a indústria neste momento? Na fase da República, houve um investimento de muitos produtores de café na indústria, principalmente durante as fases de crise do mercado de café. Desta forma, a República foi época em que o crescimento das indústrias ganhou novo impulso. Desde 1910, São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro em indústrias, tornando-se o principal centro industrial do Brasil. O desenvolvimento industrial na República Velha também foi favorecido pelo advento da Primeira Guerra Mundial, pois durante este período o Brasil não podia importar produtos dos países em conflito. Desta forma, houve um desenvolvimento interno das indústrias de tecido, vestuário, alimentos, vidros, etc. Empregando crescente número de operários, a indústria foi transformando a face socioeconômica do país. Em 1928, a renda industrial superou pela primeira vez a renda da agricultura. Os setores urbanos, a classe média e o proletariado industrial tornaram-se forças sociais cada vez mais expressivas e passaram a exigir maior participação política. A crise do modelo agroexportador. Em fins de 1929, é sentida no Brasil ao longo da década de 1930. Assim, temos uma relativização deste padrão econômico, após que os cafezais apontaram um declínio assustador de um rendimento. Os capitais, antes alocados no setor primário, passam a ter o seu eixo de gravidade modificado para as atividades tipicamente urbanas e, em especial, no setor secundário. A crise do café gerou, assim, diversas condições para a industrialização brasileira. Também estimulou a necessidade de produção de bens de consumo no país, por conta da redução drástica das importações. A concentração de riqueza na região sudeste, principalmente no eixo Rio-São Paulo, faz com que haja também uma concentração de indústrias na região, destacando-se como pioneira da industrialização nacional. Bem, nós tivemos outra fase importante, uma fase histórica importante, que é a chamada Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, e o segundo governo, de 1950 a 1957. Neste período, a economia é caracterizada pela chamada nacionalização da economia, em que foi adotado um modelo de substituição das importações, criando as chamadas indústrias de base necessárias para o impulso de outros ramos industriais. Foram criados neste período a Companhia de Siderúrgica Nacional, importante centro de produção do aço, a Companhia do Vale do Rio Doce, empresa responsável pela exploração de diversos minérios utilizados pelas indústrias, e a Petrobras, importante produtora de energia. Bem, outro momento histórico importante é o governo Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, o qual está inserido na chamada República Popular Democrática. JK, por sua vez, participa da reorganização do espaço industrial brasileiro, por meio da chamada internacionalização da economia. Tal prática política abriu espaço para a entrada de capitais estrangeiros, em especial aqueles ligados à indústria automobilística. Esse período é marcado pelo tripé da economia: capital estatal, alocado em indústrias de base e investimentos em comunicação, energia e transportes, ao passo que o capital privado nacional concentrou-se no investimento de indústrias de bens de consumo não duráveis e o capital privado internacional voltado ao desenvolvimento de indústrias de bens de consumo duráveis. O slogan 50 anos em 5 marcou o período em questão.
onde foram edificadas altas taxas de crescimento econômico às custas da abertura da dívida externa.